Até a próxima quinta-feira, representantes de entidades de profissionais da área de saúde se reúnem em Porto Alegre no Fórum Social Mundial Temático, cujo tema deste ano é Democracia, Cidades, Desenvolvimento Sustentável e Trabalho Decente. No último sábado, representantes de sindicatos, federações, confederações, organizações da sociedade civil, como o CNBB e também outras entidades como OAB, entidades estudantis, participaram do movimento Saúde Mais 10, em defesa de mais recursos para o setor de saúde. Durante o encontro, os participantes recolheram assinaturas para o projeto de lei de iniciativa popular que destina 10% dos recursos brutos da União para a saúde. Quem nos dá outros detalhes dessa iniciativa é a presidente do Conselho Nacional de Saúde. Muito bom dia, Maria do Socorro. Um prazer enorme tê-la conosco aqui na Rádio Câmara. Bom dia, Lincoln. Bom dia também para os ouvintes da Rádio Câmara. Essa não é uma proposta nova, né? Uma proposta que o próprio Congresso já debateu quando se estabeleceu percentuais mínimos, né, com a chamada emenda 29, de 15% para os municípios, 12% para os estados. A ideia era estabelecer 10% da receita bruta da União para a saúde, mas o governo, independente do partido, os governos sempre são contra esse tipo de carimbo sobre as verbas, não permitiu e aí criou uma fórmula de crescimento com base no crescimento do PIB, né? Vocês acreditam que com a mobilização da sociedade, essa resistência do governo pode ser mudada? Com certeza, Lincoln, Daniele também, com certeza, porque a gente está usando um instrumento que é a Lei de Iniciativa Popular, onde no Brasil a gente teve vitórias importantes. Por exemplo, os crimes hediondos, foi fruto também de uma grande mobilização popular, o Ficha Limpa, né? A reforma política também, se não houver um grande consenso no Congresso Nacional, há uma possibilidade da sociedade se organizar. Então, no caso do financiamento para a saúde, assim também como a educação, existe toda uma mobilização da sociedade. E a nossa expectativa é exatamente que, pela frustração que a gente teve com a regulamentação da Emenda Constitucional 29, apesar dos avanços que ela consagra, que ela garante, mas não assegurou, né, esse percentual de 10% da União, da receita corrente bruta da União, para universalizar a saúde pública no Brasil. E a gente vê uma tendência constante de perdas. Então, a sociedade se mobiliza para garantir uma política social que é bastante inclusiva, Lincoln, né, importante para a sociedade brasileira. A gente escuta nas pesquisas de opinião pública que uma das maiores insatisfações da população brasileira é exatamente com o atendimento à saúde. E haveria e tem havido bastante adesão, bastante assinaturas para essa campanha. Maria do Socorro, qual seria o incremento de recursos se essa regra, que já foi proposta no passado e rejeitada, estivesse em vigor? Qual seria, digamos assim, a ampliação de recursos, a ampliação da rede de atendimento, da rede de atenção básica que a gente teria com essa regra já em vigor? Eu aproveito e complemento a pergunta do Lincoln, se esses 10% são suficientes. Veja só, Daniele, Lincoln, no Fórum Social Mundial Temático em Porto Alegre, nós fizemos, com a contribuição do professor e médico o Gilson Carvalho, né, todo um desenvolvimento metodológico que fundamenta esses 10%. Então, a gente, com base em dados do ano de 2012, nós consideramos o seguinte: o Brasil arrecadou, em média, 1,3 trilhão de reais. Se a gente for olhar hoje, 2012, o orçamento da saúde chegou mais ou menos a 87 bilhões. Só que teve 5 bilhões de contingenciamento, tem despesas que efetivamente não são da saúde, tem alguns que não são aplicados, alguns recursos. Então, a gente chegou, em 2012, com uma estimativa de 80 bilhões de reais previstos no orçamento, e se a gente fosse considerar a aplicação de 10% em torno da receita corrente bruta de 1,3 trilhão de reais, nós teríamos um incremento de 43 bi no orçamento da saúde brasileira. Se eles são suficientes... Um pouco mais de 50%, algo entre 50% e 60% de acréscimo nos recursos federais da saúde, não é? Pois é, seria um incremento ciente, sim, para certas demandas e urgências que o Sistema Único de Saúde demanda hoje, né, para o governo federal. O que a gente tem considerado, né, o recurso da saúde, ele sempre vai ter a necessidade de novos acréscimos. Claro. A gente tem uma mudança
né, demográfica. A gente tem uma população que envelhece cada vez mais e precisa de mais assistência à saúde. Nós temos também novos processos de adoecimentos pelo modo e estilo de vida da população brasileira. Nós temos incrementos tecnológicos na área da saúde e a saúde pública precisa também investir numa base de insumos e novas tecnologias. E nós temos também comportamentos culturais. Daí a situação de Santa Maria, né, onde um contingente enorme de jovens, né, no momento de lazer, se colocam numa situação de risco inesperado e a saúde pública merece nota 10, toda a assistência que o Sistema Único de Saúde garantiu a essas famílias e a essas vítimas. É verdade. Então, a gente, né, tem que elogiar e reconhecer o esforço e empenho do governo federal junto com o governo estadual e municipal do Rio Grande do Sul, que deu assistência devida a todas as vítimas e as famílias de Santa Maria, graças ao Sistema Único de Saúde. Então, os custos, eles são incontroláveis porque a população brasileira aumenta, porque envelhece, porque surgem novas doenças decorrentes do modo de vida, né, e toda uma série de outros fatores. Mas também é importante dizer que 43 bilhões a mais no orçamento da saúde pública alteraria muito essa condição que hoje nós temos. A gente viu durante o mês de janeiro a questão médica, né, muitos médicos ausentes nos seus plantões. Sim. A gente vê a dificuldade desses profissionais irem para o interior do país. Então, são soluções que também dependem de financiamento e, com certeza, também de uma boa gestão. E o governo, inclusive, está falando aí, está trabalhando já no lançamento de editais internacionais para a contratação de médicos em outros países, a exemplo do que várias nações já fazem, para tentar suprir um pouco essa nossa carência por médicos. Maria do Socorro, tem uma coisa que me incomoda bastante sempre nessa discussão, que é a seguinte: quando a gente fala em saúde, a gente fala sempre na perspectiva do usuário, né, do cidadão. Ele precisa, é necessário que se invista mais em saúde, porque o brasileiro precisa de mais investimento em saúde. Agora, eu pergunto, investimento em saúde também não gira a roda da economia, para usar uma expressão que o governo gosta de usar bastante? A gente vê o governo fazer todo tipo de esforço para manter a roda da economia girando, incentivos para compra de carros, para compra de geladeiras, para compra de imóveis. Eu pergunto, uma destinação maior de recursos para a saúde também não teria um impacto econômico positivo? Com que tipo de perspectiva vocês trabalham nesse sentido específico? Não é um argumento que também poderia ajudar a convencer o governo a destinar mais dinheiro para a saúde? Com certeza, Lincoln. O Conselho Nacional de Saúde tem também colocado argumentos em defesa desse orçamento, entendendo que tem a dimensão da política pública que se materializa com o Sistema Único de Saúde, com os serviços de saúde à população, mas também tem que pensar a saúde como um setor vinculado ao desenvolvimento do país. Só para vocês terem ideia, grande parte, mais de 30% dos empregos gerados no interior do país vem exatamente desse maior investimento na área social do governo brasileiro, contratando profissionais de saúde, mas também da educação. Então, esse investimento social, ele além de garantir cidadania a partir de serviços e garantia de direitos, ele também desenvolve a economia de municípios, ele garante emprego, ele tem que também garantir maior investimento e autonomia do país no campo das pesquisas científicas. Nós temos ainda uma dependência muito forte de medicamentos, né, que são importados. Nós temos uma dependência muito grande de pesquisas científicas. E um dos argumentos que o Conselho Nacional de Saúde também traz e leva para o Congresso Nacional e para a sociedade brasileira é que nós temos que investir nos nossos laboratórios, nos nossos cientistas, no campo da pesquisa, no campo também farmacêutico de medicamentos. Então está correto o seu argumento e ele também faz parte da campanha Saúde Mais 10, em fortalecer essa ideia dos 10% da receita corrente bruta da União para a saúde. E a campanha, como é que vai ser? A partir de agora, saiu do Fórum Social Mundial temático, como é que vai percorrer por todo o país para a coleta, né, dessas assinaturas? A gente está muito feliz com 700 mil assinaturas já colhidas em todo o Brasil e junto com essa assinatura a gente tem um convencimento e a certeza, né, de que a gente está colocando o exercício da soberania popular, ajudando o país e os partidos políticos e o governo brasileiro a tomar decisões corretas para o destino do país. A gente tem também a certeza de que essas 700 mil assinaturas fortalecem a educação política da população brasileira e motiva para a militância em defesa do Sistema Único de Saúde.
E também a gente está desmistificando, Daniele, o mito de que financiamento, orçamento de política pública é tão complexo e é tão técnico que a sociedade não debate. Então, a gente tem feito também uma massificação de informações, desmistificando essa complexidade técnica, e aí a gente pretende, no dia 7 de abril, que é o Dia Mundial da Saúde, fazer a entrega formal no Congresso Nacional dessas assinaturas, com uma ampla mobilização popular na esplanada. Então, a gente convoca toda a sociedade brasileira, estudantes, OAB, CNBB, CONTAG, UNE, centrais sindicais, Conselho Federal de Medicina, de Psicologia, os conselhos estaduais, municipais de saúde, toda uma gama de conselhos profissionais a se engajarem para que até abril a gente consiga atingir a meta de 1,5 milhão de assinaturas. Estamos conversando com a presidente do Conselho Nacional de Saúde, Maria do Socorro de Souza. Maria do Socorro, a mobilização popular conseguiu uma vitória que muitos consideravam improvável, que foi o 10% do PIB para educação aprovado aqui na Câmara, né? Isso ainda, obviamente, precisa passar pelo Senado, mas o governo diminuiu bastante as resistências em relação a essa proposta de 10% do PIB da educação no âmbito do Plano Nacional de Educação, e 10% do PIB é muito mais, é 3 a 4 vezes mais do que 10% da receita corrente bruta do governo federal, né? Essa vitória do segmento da educação anima, estimula vocês, que vocês consigam também os 10 que vocês estão querendo, mas no caso, em vez de ser 10% do PIB, repito, 3 a 4 vezes mais do que o dinheiro que vocês estão pedindo para a saúde? Com certeza, porque eu acho que o que vale é o convencimento que a gente, como movimento social, como controle social da saúde, com essa participação popular, convença também partidos e governos a tomarem e fazerem as escolhas corretas, tomarem as decisões corretas para o destino do país. E a gente vê, né, que alguns resultados de iniciativa popular mudaram a realidade brasileira. Está aí a ideia também de ficha limpa, o que era uma ideia da sociedade se tornou lei no país. E eu queria aproveitar que ontem teve uma agenda da presidenta Dilma com os prefeitos e prefeitas novos eleitos, né, para esse pleito, e pelo menos o governo sinalizou para os governos municipais recursos para saneamento básico, recursos para construção, reforma e ampliação de unidades básicas de saúde e equipamento de unidades. Pelo menos o governo brasileiro sinaliza a necessidade de investir um pouco mais na saúde, ainda que não seja no sentido de atingir essa meta mais estruturante dos 10%. Outra iniciativa importante que foi anunciada ontem pela presidenta Dilma, que a gente precisa fazer referência também, é essa discussão da questão médica que a Daniele tocou. O Conselho Nacional de Saúde se reúne amanhã e quinta-feira. Nós também vamos estar numa agenda do ministro Padilha com os secretários municipais de saúde eleitos. Cerca de 2.600 secretários municipais do Brasil inteiro estarão aqui em Brasília, e nós vamos fazer a discussão também do financiamento da saúde e de questões, né, polêmicas e questões também urgentes, como a questão médica no país. De fato, não houve um anúncio da presidenta Dilma nesse sentido, da importação de médicos de outros países. Nós vamos fazer essa discussão no Conselho Nacional de Saúde, mas é fato que nós precisamos ter uma política de interiorização desses profissionais e, sobretudo, também uma transição para uma equipe multiprofissional, para não ficar só na dependência médica. Por fim, Maria do Socorro, para a gente terminar, quem quiser assinar, ou seja, comentou aí que já chegamos a mais de 600 mil assinaturas, a previsão é recolher cerca de 1,5 milhão. Quem quiser assinar esse projeto de iniciativa popular, como deve proceder, aonde estão sendo coletadas as assinaturas? O Google hoje é o grande, né, solucionador desses problemas que a gente tem, né, Lincoln? Mas só para dizer que é só entrar no site www.saudemais10.org.br, né, e tem lá toda a ficha de inscrição. É importante também estudantes, donas de casa, né, a sociedade brasileira precisa dizer para o governo brasileiro que a saúde precisa de mais orçamento para diminuir as perdas, a insatisfação, enfim. Então é só entrar no site www.saudemais10.org.br e mandar essas assinaturas para o Conselho Nacional de Saúde, que fica no anexo do Ministério da Saúde. Então é só entrar no site,
e localizar o nosso endereço, a gente está coletando essas assinaturas, armazenando para no dia 7 de abril fazer essa entrega formal. Perfeito. Vou ver se eu consigo coletar aí pelo menos uma folha de papel cheia de Pois é, será importante a contribuição de vocês aí da Rádio Câmara e também de toda a Câmara. E fica a dica para quem quiser também fazer esse trabalho.